Olá, convido você para mais uma aula de trigonometria, onde dessa vez nós queremos aplicar a soma e a diferença de arcos na questão que nos dá o cosseno de θ agudo valendo 1/5 mais 3 sobre 5 ao quadrado e assim por diante. Está sendo pedido para calcularmos o seno de θ vezes a cotangente de θ sobre 2 menos 1. Sugiro que você pause e tente resolver, depois confira a proposta de solução e tenha uma boa aula. Bem, essa é uma questão riquíssima, não é? Vai ter muitas informações. E a gente vai começar olhando para essa série aqui, ó, né? Vou chamá-la de S. Então, eu estou com uma série para ser calculada para facilitar a minha vida na trigonometria, né? Então, eu estou aqui ó, com 5 ao cubo mais 7, 5 a quarta. Veja que os numeradores são distintos, né? São números ímpares. E no denominador eu tenho aí potências de 5. Bem, para resolver questões como essa de série, né, saber para onde que ela está convergindo, é muito útil a gente tentar obter uma nova série a partir dessa. E se eu obter uma nova série, o fato de eu ter uma igualdade, a igualdade é muito rica em permitir, não é, manipulações algébricas. Como é que eu obtenho uma nova série a partir dessa? Bom, eu observo que em todas elas eu tenho 1/5, não é? Então eu posso obter uma nova série múltipla de 1/5 aí, ó. Então eu vou multiplicar por 1/5, né? Porque eu não fujo muito da série que eu já tenho. Se eu multiplico S por 1/5, então eu tenho agora 1/5 de S igual a 1/5 vezes 1/5 vai me dar 1/5 ao quadrado, 3/5 ao quadrado vezes 1/5 vai me dar 3/5 ao cubo, na verdade aumenta um grau, né? 5 sobre 5 à quarta, mais 7 sobre 5 à quinta, e assim por diante. Então isso é o que a gente chama de dar um passo na série, né? A gente aumentou um grau no denominador. Feito isso, eu posso agora fazer uma comparação entre as duas, não é? Eu posso pegar essa maior e subtrair dessa menor, para ver o que acontece. Quando eu faço essa subtração, eu vou ficar com S menos S sobre 5 antes do igual, e depois do igual, eu vou ter 1/5 mais. Agora veja, esse cara, 3 sobre 5 ao quadrado, menos 1 sobre 5 ao quadrado, observe que os denominadores são iguais. Então eu posso repetir o denominador e subtrair em cima. 3 menos 1 vai me dar 2. Quando eu fizer para o próximo, de novo, eu tenho denominadores iguais, onde eu vou repetir e vou subtrair dos numeradores. E assim por diante, observe, ó, denominadores iguais, eu repito e subtraio os numeradores, não é verdade? Ó, 7 menos 5, 2. Eu posso ir fazendo assim indefinidamente. Agora eu noto que eu tenho aqui uma coisa muito boa, ó, os numeradores são todos iguais, né? Antes eram distintos, agora não. Então aí eu consigo agora fazer uma manipulação algébrica para saber para onde ela está convergindo. Primeiro eu vou resolver essa brincadeira aqui. Eu tenho aqui 5S menos 1S, então aqui do outro lado eu tenho 4S sobre 5, não é verdade? E aqui o que eu tenho? Eu tenho 1/5 mais 2/5 ao quadrado, e eu posso fazer o que aqui? Colocar em evidência esse 2 sobre 5 ao quadrado, né? Tirando ele daqui vai ficar 1, e quando eu multiplicar volta. Tirando ele daqui, o 2 vai desaparecer, e 5 ao cubo, tirando 5 ao quadrado, fica 5. Aqui vai ficar 1 de novo, 5 à quarta. Quando eu tirar 5 ao quadrado, fica 5 ao quadrado. E eu posso continuar fazendo essa conta indefinidamente. Agora o que está no parênteses, observe, é uma série geométrica básica, né? Porque veja, eu estou multiplicando cada termo por 1/5, né? Séries que crescem por multiplicação são séries geométricas, né? Então eu posso descobrir facilmente como essa série converge, não é? Essa série a gente, no ensino médio, chama de quê? De PG, né? PG. O Brasil tem essas manias, né? PA, PG, são jabuticabas. Na verdade, são séries é uma série geométrica, simples assim. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar um quadrado, ok? De vértices A, B, C e D. E vou prolongar esse CD aqui, ó, indefinidamente até um certo ponto P lá em cima. O que eu sei? Se esse quadrado tiver lado A, né, vou chamar todos os lados dele de A, ó, eu sei que quando eu pego um número real e multiplico por outro que está entre 0 e 1, vou pegar um número qualquer entre 0 e 1 aqui, ó. Quando eu multiplico um número real por outro que está entre 0 e 1, esse número diminui. Tá? Se eu multiplicar qualquer número real, nesse caso um número real positivo, né, porque é lado de um quadrado, se eu multiplico ele por um número que está entre 0 e 1, pode ser um terço, um quarto, um quinto, 2 vigésimos, 0,3, 0,20, não importa. Qualquer número que eu multiplicar dentro desse intervalo por A vai diminuir o tamanho do A. Então eu vou escolher um número R qualquer e vou multiplicar esse A. Bom, se o A tem esse tamanho, quando eu multiplicar ele vai diminuir, não é? Ele vai diminuir. E o que eu vou fazer? Eu vou prolongar isso aqui, ó, até um certo ponto P, e eu vou pegar exatamente esse tamanho que fez o A diminuir, quando eu multipliquei o A pelo R. Ele vai diminuir até esse ponto, que eu vou chamar de AR. Esse ponto eu marco e puxo, a partir do vértice A, um prolongamento até encontrar o prolongamento do lado CD. Ok? Feito isso, eu posso agora colocar a ponta seca de um compasso aqui e girá-lo aqui, ó, e pegar a projeção dele aqui em cima, ó, AR, para que ele tenha o mesmo tamanho, né? Tudo bem? Se eu pego esse mesmo número, né, que eu diminuí de A, e multiplico de novo pelo mesmo R, ele vai diminuir na mesma proporção, né? Vou ficar agora com A, R ao quadrado, que era R. Quando eu multiplicar por R de novo, AR quadrado. De novo, eu pego a projeção dele aqui em cima, ó, e eu vou ter AR ao quadrado. Tudo bem?
De novo, eu pego esse número aqui e multiplico por R. De novo, ele vai diminuir na mesma proporção. Afinal de contas, eu estou com segmentos paralelos, né, cortados por transversais. Os segmentos são proporcionais. E a proporção aqui vai ser determinada por esse R que está diminuindo na mesma quantidade. Porque é o mesmo R que eu estou pegando para multiplicar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Bem? E eu posso continuar assim indefinidamente, até lá em cima, num certo P qualquer. Agora, quando eu observo essa figura geométrica, que era um quadrado, eu sei que os ângulos são retos. Além disso, eu sei que esse ângulo tem o mesmo tamanho desse, porque eu estou aí com duas paralelas, que são os lados do quadrado, cortado por uma transversal. Esses ângulos são alternos internos. Então, esse ângulo é igual a esse. Ora, então agora eu posso observar esse triângulo pequeno e esse triângulo grande, individualmente. E aí eu vou notar o quê? No triângulo pequeno, observe, eu estou com esse ângulo somado com 90, o que falta para 180, eu vou marcar aqui. No triângulo grande, eu estou com o mesmo ângulo, ó, e estou com o mesmo ângulo de 90. Então, no grande, o que falta para 180 lá em cima, terá o mesmo tamanho desse. Percebeu? Aqui para dar 180, o que está faltando será o mesmo que para dar 180 no grande que está faltando lá em cima. Já que esse ângulo é igual a esse, e esse é igual a esse. Bom, o que eu posso dizer então dos triângulos A, B, vou chamar esse ponto aqui de Q, já que eu chamei lá de P, ABQ, e do triângulo grandão, o APD. Observe, eles têm os dois têm os mesmos ângulos, né? Mesmos ângulos. Além disso, esse segmento é proporcional a isso, porque eu coloquei com paralelas, né, cortadas por transversais, por tales, os segmentos são proporcionais. Triângulo retângulos que têm os mesmos ângulos e um dos catetos é proporcional, são o quê? São semelhantes, né? Esses dois triângulos são semelhantes. Então existe uma proporção entre os lados homólogos dele. Então se eu pego aqui, por exemplo, esse cateto, quanto que mede esse cateto? Tudo isso aqui era A. Se eu tirar esse AR, então eu fico com A menos AR, medindo essa medida. Percebe? Tudo era A, quando eu tirei AR, eu tenho aqui o A menos AR. Então eu vou pegar os lados homólogos aqui para fazer uma brincadeira. Ó. No triângulo pequeno, no ABQ, eu vou pegar o lado que está de frente para esse ângulo de um tracinho. Ele mede quanto? Ah, quem é o homólogo dele no grandão? Quem está de lado com um tracinho, professor, que é esse cateto grandão aqui. Eu não dei nome a esse cateto, vamos dar. Esse cateto vai se chamar S. Por quê? Observe, ele é o A mais o AR, mais o AR é o quadrado, mais, e assim indefinidamente, né? Até chegar lá no P, onde ele vai convergir. Então, ó, o que está de frente para um tracinho é A no pequeno, o que está de frente para um tracinho no grande é S. Muito bem. No pequeno, quem está de frente para dois tracinhos é A menos AR. A menos AR. No grandão, quem está de frente para dois tracinhos é A. Ora, quando eu multiplico o cruzado, o que eu tenho aqui? S que multiplica A menos AR, e do outro lado eu tenho o quê? A ao quadrado. Ok? Isso está me dizendo o quê? Se eu dividir os dois lados por A menos AR, eu vou ficar só com S do lado de cá. E aqui eu vou ficar com A quadrado dividido por A menos AR. Ora, mas A quadrado é A vezes A, né? É A vezes A. Então eu posso reescrever isso aqui, ó, A vezes A. E aqui quem é? Vamos colocar aqui, ó, A vezes A. Aqui eu posso colocar o A em evidência, que vai ficar 1 menos R. Ok? Coloquei o A em evidência e aqui A vezes A era A quadrado. A quadrado era A vezes A. Bom, quando eu cancelo esse A com esse A, eu chego onde eu queria. Eu estou aqui com A, 1 menos R. O que a gente acabou de mostrar? Acabou de mostrar que quando esses produtos, né, os termos, vão tender ao infinito, quando eles tenderem ao infinito e eu obtiver esse S, ele converge para quanto? O primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Quem é essa razão? O número que eu fui multiplicando cada termo para obter o posterior a partir do segundo. Multiplico por R, obtenho o segundo. Multiplico por R, obtenho o terceiro e assim por diante. Então, quando esses termos, a soma deles tende para o infinito, a minha soma converge para esse valor aqui, ó, o primeiro termo dividido por 1 menos R. Bonito isso, né? Feito isso aqui fica simples, porque agora o que eu tenho na minha série? Eu tenho 4S sobre 5, mais 1/5, aliás, igual, né, a 1/5, mais 2/25 vezes. Tudo isso aqui, ó, vai convergir para quanto? Posso usar aquela relação? Posso, porque veja, está aumentando de 1/5 em 1/5, né? 1/5 não está entre 0 e 1? Está entre 0 e 1, então eu posso usar essa relação. Então eu tenho aí o primeiro termo, que é 1, e embaixo, 1 menos a razão. Está aumentando de 1/5, né? De 1/5 em 1/5. Ora, isso daqui vai me dar 4S sobre 5, não é verdade? Igual a 1/5 mais 2/25 que multiplica. Quando eu conservar o primeiro, isso aqui vai ficar 5 menos 1, 4/5. Multiplicar pelo inverso do segundo, fica 5 sobre 4. Posso fazer uma simplificação, isso aqui por 2, aqui vai virar 2, isso daqui por 5, né? Aqui vira 5. Bom, para facilitar, eu vou multiplicar os dois lados por 5. 4S sobre 5 vezes 5 vai ficar só 4S. Do outro lado, 1/5 vezes 5 vai ficar só 1. Mais, quem que eu tenho aqui? Aqui eu tenho só 1, né? Estou multiplicando por 5. Só que eu posso simplificar esse 5 com esse 5. Então vai ficar só 1/2, né? 1/2. Ok? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar 4S igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 meios. Não é verdade? Agora, a gente tem que notar o seguinte aqui, ó. Tá, beleza. Depois a gente faz a observação que eu ia fazer. Quando eu multiplico isso aqui cruzado, o que eu tenho? Eu tenho que o S é igual a 8S e aqui vai dar 3. Então, eu vou ficar, na verdade, com 3 sobre 8 ao dividir os dois lados, né? Por 8. Tudo bem? Então, multiplicando cruzado, o S é 3/8. Ou seja,
tudo isso daqui, ó, tudo isso aqui de cima, converge para 3/8. Então eu acabei de descobrir quem é o cosseno. Quem é o cosseno? 3/8. Tudo bem? Então essa era a primeira parte da resolução, onde a gente melhorou aquele cosseno. Agora vamos para a parte trigonométrica da questão propriamente dita, onde ele está pedindo aqui ó, o produto do seno pela cotangente. Então vamos lá, vou precisar apagar aqui, porque agora a gente vai fazer um passeio pela trigonometria, né? Então, vamos lá. Ó. Bonito isso, hein? Bonito isso. Qualquer coisa depois você volta o vídeo, né? Dá uma olhada com calma nessa resolução da primeira etapa. Vamos para a segunda etapa. Eu já sei que isso aqui é 3/8. Né? Então vamos lá. Eu estou aqui com A igual ao seno de θ, que multiplica a cotangente, né? A gente sabe que a cotangente é o inverso da tangente. A gente mostrou isso no quadrante, não foi? A cotangente era o inverso da tangente. E a gente sabe também que a tangente era, na verdade, o seno sobre o cosseno. Então, na verdade, se eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, eu posso dizer, né, para um ângulo agudo, que a gente mostrou com o ângulo agudo. No futuro a gente vai mostrar no ciclo que vale sempre. A cotangente, na verdade, é o cosseno sobre o seno. Então eu vou substituir esse valor aqui, ó. Eu vou ter o que aqui? O cosseno de θ sobre 2 sobre o seno de θ sobre 2. E eu ainda tenho que tirar esse menos 1 da história. Tudo bem? Cosseno sobre seno, eu tiro 1. Bom, esse aqui tá querendo complicar a minha vida, né? Esse arco metade aí. Então vamos ver como é que a gente se livra dele. Olha só. Bom, eu tô com arco metade. Não quero arco metade. Ou então não quero esse. Vamos pegar esse, é melhor. Observe. Se eu escrever o seno de θ como sendo o seno de quem? Θ sobre 2 mais θ sobre 2, eu não estou dizendo nenhuma inverdade. Afinal de contas, quando eu vou somar frações com o mesmo denominador, eu repito embaixo sobre cima. Metade de θ mais a metade de θ vai dar 1 θ, né? E agora eu posso usar a minha relação, lembra, Gonçalves Dias, que a gente mostrou para ângulos agudos? Ó. Seno de A mais B é quem? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A, cosseno B, cosseno A. Não é verdade? Nós mostramos isso aqui. Então eu vou aplicar isso aqui para ver o que acontece. Ó. Eu vou ficar com seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, mais seno A, cosseno B, não faz diferença, né? Aqui são iguais os arcos. Cosseno θ sobre 2. Ok? Eu só apliquei aquela propriedade que a gente apagou. O que eu tenho aqui? 2 vezes o seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2, não é verdade? Ó, uma parcela, a mesma parcela. Então eu posso voltar aqui e escrever isso aqui como sendo quem? No lugar do seno de θ, eu posso escrever 2 vezes o seno de θ sobre 2, né, o arco metade, vezes o cosseno de θ sobre 2, vezes essa galera aqui, ó. Cosseno θ sobre 2, dividido por seno θ sobre 2, menos 1. Ok? Bom, esse produto, observe, eu vou cancelar, e aí eu vou ficar com 2 vezes. O cosseno θ sobre 2 vezes ele mesmo dá quem? Dá um cosseno ao quadrado de θ sobre 2. E eu não posso esquecer desse menos 1. Bom, então estamos quase lá, né? Observe, isso aqui ainda está me complicando a vida, porque eu quero esse cara, e não esse. Ó. Como é que a gente simplifica isso aí? Bom, vamos pensar assim. Se eu estou com metade e quero voltar para cá, vamos fazer assim, ó. O cosseno de 2 θ, né? Vamos pensar assim. Ó. O cosseno de 2 θ pode ser escrito como sendo quem? O cosseno de θ mais θ, não é? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a minha propriedade que a gente mostrou. Lembra que o cosseno de A mais B era quem? Cossa, cossa, senta, senta, né? Cosseno A, cosseno B. Só que o cosseno era rebelde. Quando era mais, ele virava menos, né? Seno A, seno B. Então a gente mostrou essa relação. Se eu aplico ela aqui, o que eu fico? Ó, eu fico com cosseno de 2 θ igual a... Aqui, eu vou ter cosseno θ, cosseno θ, menos seno θ, seno θ. Não é? E aí, na verdade, como é que eu posso reescrever isso? Cosseno ao quadrado θ menos seno ao quadrado de θ. Mas a gente mostrou, eu quero cosseno e não seno. Então a gente mostrou o seguinte, que quando eu tenho seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ, nós mostramos que isso também vale 1, né, para ângulos agudos. No futuro a gente vai mostrar que vale sempre, mas a gente já mostrou para ângulos agudos, que é o nosso caso. Daqui eu posso concluir o quê? Que seno θ, na verdade, é quem? 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Né? Se eu subtrair o cosseno dos dois lados, eu obtenho essa relação. Então vamos tirar esse seno daí, ó. Cosseno de 2 θ, na verdade, é quem? Cosseno ao quadrado de θ menos. Quem é esse aqui? 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. E aí eu tenho que cosseno de 2 θ, na verdade, é o cosseno de θ. Esse menos com esse menos vai ficar mais cosseno θ. Então é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Ok? Bem, eu quero chegar lá, mas eu estou com a metade. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O que a gente pode fazer? Tem o dobro, tem o ele, mas não tem a metade. Vamos a uma variável auxiliar. Olha só. Se eu pegar 2 θ e chamar ele de lambda, por exemplo, disso eu tiro o quê? Se eu divido os dois lados por 2, eu tiro que θ é lambda sobre 2. E eu posso reescrever isso aí como? Vamos voltar aqui, ó. A partir daqui a gente pode reescrever como? Você nem sei daqui, né? Daqui, ó.
Eu posso reescrever isso como sendo cosseno, em vez de 2θ, eu vou colocar quem? Lambda. Maravilha. Né? Cosseno de 2θ virou lambda. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Mas o θ quem é? Lambda sobre 2. Lambda sobre 2, sacou? E aqui eu tenho menos 1. Então eu substituí 2θ por lambda, cosseno lambda. Aqui também eu substituí por lambda, lambda sobre 2. Né? Ok? Bem, feito isso, acabou, né? Porque agora, observe, eu estou com o que eu queria aqui, ó. Então eu tenho aqui o quê? Cosseno lambda. Esse menos 1 eu posso somar dos dois lados, posso dividir os dois lados por 2. Isso me dá o quê? O cosseno ao quadrado de lambda sobre 2. Posso passar a raiz dos dois lados, eu vou ter mais ou menos a raiz de cosseno lambda mais 1 sobre 2 igual ao cosseno de lambda sobre 2. A gente obteve uma relação para o cosseno arco metade, né? No nosso caso, qual o valor que interessa? Ora, interessa positivo. Por que só o positivo, professor? Porque a gente está falando aqui, ó, de ângulo agudo, né? Só me interessa o positivo. Tudo bem? Então eu posso finalmente vir da minha questão e terminá-la, ó. Isso aqui, na verdade, é 2 vezes. Quem é o cosseno ao quadrado? Vou até, em vez de usar essa relação, ó, uma relação aí aprovada, eu vou usar até esse passo anterior, ó, que é o quadrado, não é não? Em vez de cosseno ao quadrado de lambda sobre 2, eu posso pôr, né? Aqui eu usei θ, né? Fui infeliz, podia usar qualquer letra aí. Isso aqui foi uma demonstração à parte do que está aqui, né? De eu ter usado outra letra, mas tudo bem. Então aqui, em vez de cosseno ao quadrado do arco metade, isso a gente acabou de mostrar que vale quem? Né? Isso ao quadrado vale o cosseno do arco mais 1 sobre 2. Então isso é o cosseno, nesse caso é θ, né? Mais 1 sobre 2. E eu não posso esquecer desse menos 1. Ora, esse 2 com esse 2 vai cancelar. Esse 1 com esse 1 vai cancelar. Então a minha questão chegou ao fim. Eu estou aqui com o cosseno de θ. Mas quem é o cosseno de θ? É 3/8. Simples assim. Tudo bem? Usei aqui o fato de que o cosseno vale 3/8. E aí, você acertou? Fez de uma forma diferente? Belíssima questão, não é? Deixe seu like para ajudar o canal e até a próxima.